Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui uma crítica completa e com spoilers. É sempre bom eu avisar aqui no começo do vídeo, né? Hoje a gente vai falar do 6º episódio de Bem-vindos a Derry com spoilers. Então se você não assistiu ainda esse episódio, vai lá, assiste e depois você volta nesse vídeo, tá bom? Nesse 6º episódio eu diria que foi uma coisa mais morna pra gente, né? Eles estão preparando o terreno pra algumas tramas específicas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? E é claro, vale eu comentar aqui com vocês que a pré-venda do meu livro ainda está rolando, tá, gente? Então se vocês gostam daquelas histórias de suspense, tem muita inspiração inclusive em Stephen King, que é o meu autor favorito, mas é uma história focada ali na sobrevivência de um apocalipse e está em pré-venda nesse momento, ou seja, tá com o preço mais baixo que você vai encontrar na vida aí. O link tá na descrição, é só você clicar e conhecer ali o meu trabalho, que já me ajuda demais, tá bom, gente? Não é porque eu escrevi a parada não, mas o livro tá bom. O livro tá realmente numa edição muito bonita, eu já vi como é que ele tá ficando e tudo mais. Então já garante o seu na pré-venda que você já pega num preço bacana, tá bom? Bom, gente, esse episódio 6 se chama Em Nome do Pai. E apesar de ter um quê meio religioso, né, porque isso é uma coisa ali que geralmente a gente fala em finais de preces e por aí vai, na verdade ele remete muito ao passado da Senhora Kirsch, que é essa personagem toda misteriosa que apareceu em alguns episódios ali, sempre ajudando a Lily, sempre escutando o que ela tem a dizer e esse tipo de coisa. Tava rolando umas teorias na internet, inclusive eu falei dessas teorias aqui no canal também, né, eu compartilhei com a galera, que a Senhora Kirsch na verdade não era tão boazinha assim. Ela podia ser alguém muito suspeito, uma pessoa muito próxima do maior inimigo das crianças, que seria o Pennywise. E nesse episódio foi confirmado oficialmente isso. A Senhora Kirsch, ela é filha de um cara chamado Bob Gray, que chega a aparecer ali nos filmes de It também, se eu não me engano é em It Parte 2, mas oficialmente o Bob Gray foi apresentado aqui em Bem-vindos a Derry como sendo um cara que performava ali num circo, e o personagem dele no circo era o palhaço dançarino Pennywise. Ou seja, a figura da coisa, né, aquilo que representa a coisa em si, tomou forma do Bob Gray, um dia pegou ele, acabou matando ele, e assumiu como uma de suas formas o palhaço Pennywise, que era essa figura atrelada ao Bob Gray. Ou seja, o Bob Gray, gente, era uma pessoa humana, era um cara lá que apresentava em circo e o Pennywise acabou pegando ele. Só que esse cara tinha uma filha que no caso era a Senhora Kirsch. E aí, basicamente, gente, essa mulher não bate muito bem da cabeça, não. Ela praticamente fica esperando todos os ciclos do Pennywise na chance de ver o pai dela novamente. Então, apesar de ter um quê meio triste, né, afinal de contas é uma mulher que nunca superou o luto, ela acaba permitindo várias crianças de morrer, vários ataques acontecerem e fica lá toda brisando, esperando o Pennywise aparecer. Ela tem essa vibe meio macabra mesmo, né? Ela até aparece numa forma mais velha em It Parte 2 também. Então, bem interessante que finalmente nesse episódio 6 foi confirmado oficialmente essa teoria dos fãs que a Senhora Kirsch é filha do Bob Gray, e não apenas isso, ela também fez algumas participações ali em Bem-vindos a Derry, na fantasia de palhaço que ela também tinha, afinal de contas ela se apresentava junto com o pai quando era criança. E essa figura de palhaço dela também assustou as crianças em alguns momentos em que elas achavam que era o Pennywise atacando, sendo que na verdade não, era essa mulher maluca aí que tava esperando o Pennywise aparecer numa chance de talvez ver o pai dela. E é bem interessante eles comentarem dessa questão da Senhora Kirsch esperar pela volta do pai, porque isso nunca tinha sido comentado em algum material de It a Coisa, né, em qualquer produção que teve essa franquia. Ou seja, isso é um mérito da série que dá um pouco mais de profundidade na personagem, né? Ela não fica simplesmente sendo doidona, trabalhando pro Pennywise, ou então às vezes sendo confundida com uma entidade ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, ela ganhou uma personalidade, ela ganhou uma função na história e também um quesinho mais de bizarrice, né? Coisa que o Stephen King adora fazer. E caso alguém não saiba, Stephen King é o autor de It a Coisa e mais uma porrada de outros livros. Eu gosto muito dele, é meu
seu autor favorito, mas é sempre bom comentar caso alguém não saiba o nome do autor e por aí vai. Não somente a senhora Kirsch teve um foco na psicologia da personagem dela, como também a Lily também teve um foco bem bacana. Gente, nós já comentamos algumas vezes aqui nos episódios semanais de Bem-vindos a Derry que estão sendo cobertos aqui no Plantão Geek, mas a Lily sofreu mais do que qualquer pessoa nessa série, né? Vamos combinar. Qualquer coisa ruim que acontece nessa série é tudo culpa da Lily, é tudo porque ela é doida. A menina é o próprio foco da dengue, né? Tudo acontece com ela, coitada. E agora, como se não bastasse, depois que ela recuperou aquele artefato indígena lá nos esgotos, a menina tá ficando um pouco obcecada, né? Ela não quer deixar ninguém tocar, ela leva pra escola esse negócio, começa a ter visões lá com o Pennywise. Pô, minha filha, aí fica difícil te defender, né? Quando você surta na escola e todo mundo fica olhando pra sua cara lá, você segurando um pedaço de pedra, basicamente, e ficando toda paranoica por aí, né? Gritando no meio da rua e esse tipo de coisa. Então, realmente, o Pennywise, ele tá entrando na cabeça da Lily num nível que ela tá ficando louca de verdade, gente. Eu acho que até o final dessa série ela vai acabar parando ali em Juniper Hill, dessa vez de forma permanente, porque infelizmente o Pennywise tá mexendo muito com a cabeça da nossa menina. Inclusive, a figura da coisa tá usando a culpa da Lily contra ela, né? Afinal de contas, foi ela que levou o pessoal lá pro esgoto, né? Ela que convenceu o pessoal que isso seria uma boa ideia. E eu defendo ela, tá? Porque ela fez o que deveria mesmo. Ela não tomou essa decisão sozinha, todo mundo concordou com ela. Mas é claro, criançada, né? Cada um joga a culpa um pro outro. A menina já não tá legal das ideias, já tá sendo ali perturbada pelo Pennywise. É lógico que ela vai surtar. E a gente também teve um desenvolvimento praticamente romântico de outros 4 personagens, né? No caso, 2 casais. Teve um pouquinho da Ronnie e do Will, que praticamente ali quase se beijaram. Você tem uma conversa ali, inclusive, do pai da Ronnie com o Will, falando, não, mas é bom saber que tem um cara aqui pra cuidar da minha filha, porque você é muito gente boa, você parece muito legal, você tem um futuro brilhante. E existe teorias aí na internet que a Ronnie pode ser a mãe do Mike Hanlon, né? Que é aquele personagem que aparece em It mesmo. A gente sabe que o Will é o pai do Mike, mas não sabemos da mãe. Quem sabe pode ser a Ronnie, né, lá no futuro. Mas eu diria que quem roubou a cena mesmo foi a Marge e o Rich. Gente do céu, eu quero proteger eles com a minha vida. Porque o Rich sempre foi apaixonado pela Marge e ela agora tá começando a gostar dele também, né? Porque ele é muito atencioso, ele é muito fofinho. Tem toda uma cena ali no Black Spot, inclusive, que as crianças ficam meio bêbadas, porque os militares dão uma coca batizada lá pra eles. Inclusive eu fiquei, meu Deus do céu, os caras estão dando bebidas alcoólicas pras crianças. E não foi nem culpa das crianças, porque o Rich chegou lá e pediu 2 coca. E o cara serviu uma coca batizada lá e ainda super falou, não, isso aqui é o gostinho da liberdade e tal. Que é isso? Bom, de qualquer forma, rendeu uma cena ali quase que cômica, porque as crianças começaram a ficar meio bebum. E o Rich foi direto pra bateria, atraindo a atenção ali de todo mundo, fazendo todo mundo achar ele super legal. E a Marge tá totalmente apaixonadinha agora, né? Achando o Rich, assim, o cara mais sensacional do mundo. Só que assim, gente, vamos combinar? Vai dar uma merda gigantesca nesse Black Spot, né? Chegou uma galera ali no final do episódio, que foi justamente quando o episódio acabou mesmo, que o Black Spot é uma parada que acontece realmente ali no livro de It. A coisa acontece de uma forma muito diferente, tá? No livro tem uma coisa a ver com a Ku Klux Klan, que é uma organização aí extremamente racista, extremamente preconceituosa. Então eu diria que a versão do livro já automaticamente vai ser mais pesada, porque envolve ali uma organização extremamente violenta e tudo mais. Só que isso não impede a cena de ser chocante ali na série, né? Na série é um grupo de caras que também são muito preconceituosos, é claro. É uma galera que tá toda bitolada, tá toda desesperada pra pegar o Hank e vai acabar tacando fogo nesse Black Spot. E vocês podem anotar que o Rich deve morrer nessa parada aí, porque, gente, focou muito nele. Focou muito nele, mostrou ali que todo mundo gosta dele, esse tipo de coisa. Ele foi focado pra ser o fofinho, então com certeza ele vai de arrasta, gente. E isso vai doer muito no meu coração quando eu assistir, especialmente porque a Marge, ela deve estar por perto, né, quando isso acontecer. Ele deve morrer ali vítima do incêndio que vai rolar no Black Spot. E existem, inclusive, teorias de que a Marge, ela é mãe do Rich Tozier, né? Que é aquele personagem de It, a coisa também, né? Lá ali dos filmes e tudo mais. E aí a teoria diz que a Marge colocou o nome do filho dela de Rich justamente pra homenagear esse mini Rich que a gente tá vendo em Bem-vindos a Derry. E se foi isso mesmo, galera, meu Deus, eu acho que eu vou chorar, viu? Inclusive, eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês gostam do personagem, se vocês vão sofrer se o Rich bater as botas e tudo mais. Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber. E é claro que eu não podia fazer uma
análise do episódio 6 sem a gente comentar um pouco do Dick Hallorann, que é esse personagem super importante, que todo vídeo aqui de Bem-vindos a Derry eu relembro que sim, ele é o mesmo cara do Iluminado, que aparece lá tanto no filme quanto no livro do Iluminado. Muitas das coisas que o Dick explica nesse episódio, como por exemplo como funciona aquela caixa na mente dele, foi explicado em O Iluminado, né? Tanto no livro quanto ali no filme. E aí, novamente, ele explica ali tudo pro Leroy e também pra audiência que nunca entrou em contato com esse material de Iluminado, né? Naturalmente. Só que uma coisa que eu acho interessante, né? Quase como um easter egg que acontece ali, que eu diria que só quem é fã de Stephen King percebeu, é que vocês repararam que o Dick tá bebendo muito, né? Nesse episódio. Ele fica bêbado, tipo, 100% do episódio. E isso não é uma coisa, assim, que é só pra mostrar que o personagem tá sofrendo uma tensão e ele tá tentando afogar mágoa ou qualquer coisa assim. Não. Na verdade, gente, pra pessoa iluminada, que no caso ali é a pessoa do Dick Hallorann, né? Pra um cara que tem esse tipo de poder como ele, a bebida acaba abafando um pouco os poderes dele. Ou seja, faz com que ele não veja as coisas mortas, faz com que ele não entre em contato com esse lado iluminado dele. Inclusive, existe um livro do Stephen King que é chamado de Doutor Sono, uma sequência ali de O Iluminado, em que o protagonista, o Danny, ele é um alcoólatra. Ele é filho de um alcoólatra, então naturalmente isso passou por genética pra ele. E um dos grandes desafios do livro é que o Danny, ele fica bebendo o tempo todo pra ele não ser influenciado pelas coisas referentes ali ao fato dele ser iluminado. Ele não quer ver gente morta, ele não quer passar por tudo isso que o Dick tá passando. Essa questão da caixa na cabeça pros iluminados é uma questão muito grande. E agora que o Dick tá com a caixinha dele aberta, a única saída que ele viu foi beber até abafar totalmente essa presença das figuras mortas, desses poderes dele e tudo mais. Então esse é um detalhe que é muito interessante, né? Porque muita gente pode associar que ele tá bebendo porque é uma coisa de roteiro, sabe? É aquela coisa caricata que o cara passa por muita coisa, aí ele começa a beber e tudo mais. Sendo que não é bem por aí. Isso daí, na verdade, é uma referência direta a Doutor Sono e é uma coisa que tem efeito em pessoas iluminadas. Você tem histórico de pessoas que têm isso, têm esses poderes, né? E acabam bebendo muito pra tentar abafar esses poderes ou até mesmo desenvolvem problemas com bebida por conta disso. De qualquer forma, eu achei muito interessante que adicionaram isso ali no episódio. E agora eu quero ver como é que ele vai processar isso tudo durante o Black Spot, né? Quais que vão ser as consequências do Black Spot, como é que essa galera vai sair do incêndio, né? Eu digo assim, quem sobreviver e tudo mais. De qualquer forma, essa adaptação do Black Spot é uma coisa muito esperada pelos fãs de It, é uma coisa muito esperada por todo mundo que gosta do Stephen King. Então a gente vai ter que esperar até o episódio 7 pra ver como é que isso vai acontecer e possivelmente chorar a morte do Rich, porque, gente, não é possível. Eles vão matar esse menino, só pra fazer a gente sofrer mesmo. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que tá acompanhando aqui Bem-vindos a Derry. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!